deu a ideia do tema dessa semana foi meu xará, foi o Guilherme Garcia. Propôs que nós expuséssemos nossa ideia sobre a profissão docente, sobre os professores. Eu sempre achei que os professores, os docentes, são como pais de aluguel. Porque, primeiro, os primeiros professores que nós temos na nossa vida são nossos pais. Eles têm a função de ensinar tudo que a gente precisa saber, desde quando a gente é pequeno, ensina a gente a falar, ensina a gente a comer direito, a gente a gatear, depois estimula a gente a andar, ensina como que a gente deve se portar perto de outras pessoas, ensina quando que a gente deve falar, quando a gente deve ficar calado, ensina como nós devemos tratar uns aos outros, o que é o correto na nossa sociedade, o que é o errado na nossa sociedade. E acaba que durante essa formação da criança, que os pais estão educando a criança, os nossos primeiros professores também entram com essa parte de educadores. Esses professores do nosso comecinho de vida, assim, professor de pré-primário, primário principalmente, eu não sei se eles têm noção disso, mas é uma responsabilidade muito grande, porque além deles ensinar ensinamentos importantes para a gente sobre português, matemática, ciências sociais, eles também têm a parte de educadores. Eles, juntamente com nossos pais, nos ensinam a lidar com outras pessoas, nos ensinam a respeitar outras pessoas, nos ensinam a ser tolerantes. No mundo de hoje, pelo menos o que eu acho que é o principal feito é justamente a falta de tolerância. Então, a falta de compreensão com outro ser humano, a falta de vontade de entender o outro. E esses professores do nosso comecinho de vida, eles são extremamente essenciais para definir essa nossa característica. É até piegas um pouco eu falar isso, mas não adianta. Nossos professores, eles servem como exemplo, eles servem como um modelo a ser seguido. Eu, pelo menos comigo foi assim, eu também conheço outras pessoas que vivenciaram a mesma coisa. Eu tive a sorte de sempre ter ótimos professores de matemática. Por conta disso, de ter ótimos professores na parte de ciências exatas, quando eu terminei o terceiro colegial, eu resolvi fazer um curso de graduação na área de ciências exatas. Eu sempre tive vontade de trabalhar com animal, de estar sempre em contato com animais, por questão de dinheiro, tudo, tal, de falta de disponibilidade. Eu não poderia, eu já tinha tirado o curso de medicina veterinária da minha cabeça e resolvi fazer um curso na área de ciências exatas, mas justamente porque eu tive ótimos professores de matemática e física, então eu gostava, eu via que aquilo era uma coisa que eu teria vontade de fazer. Durante a minha vida no ensino fundamental e ensino médio, eu nunca tive professores exemplares de biologia. Durante a minha vida no ensino fundamental e ensino médio, eu nunca tive professores exemplares de biologia. Eu não conseguia enxergar a perfeição que é a natureza. Só conseguia enxergar mesmo quando eu comecei a fazer veterinário. E eu acho que assim, os nossos professores são importantes por causa disso. Eles podem definir a carreira que a gente quer seguir dependendo do que eles transmitem pra gente. Então eles fazem crescer na gente uma paixão por determinadas áreas que vão definir o resto de toda a nossa vida. É importante, quando os professores do nosso início de vida escolar eles são importantes por participar da nossa formação de
conhecimentos gerais, mas também na nossa formação como pessoa, quando a gente já passa para ensino fundamental e ensino médio, daí já entra além da continuação de formação como pessoa, entra também a nossa formação profissional propriamente dita, porque daí a gente já começa a pensar em qual profissão a gente gostaria de seguir. É lógico que não vai depender só disso, mas os professores também servem de modelos para não mostrar determinadas áreas que nós seríamos muito felizes se nós seguíssemos. Todos os professores eles lidam com vários indivíduos todos os dias. Indivíduos, eu quero dizer o que? São pessoas totalmente diferentes umas das outras. Ninguém é igual a ninguém. Então os professores eles têm que rebolar, às vezes literalmente, para saber conviver em harmonia com todos os seus alunos, saber entender todos os seus alunos, saber conseguir descobrir as limitações de cada aluno e conseguir fazer o melhor para cada aluno. Eu acho que os bons professores eles se esforçam muito nessa parte. E todo mundo sabe que lidar com gente não é fácil de jeito nenhum. Não é fácil. Justamente porque existem pessoas de todos os tipos. Então eu acho que os professores eles merecem muito mais o nosso respeito por causa disso também. Eles têm que aprender a conviver com centenas de pessoas diferentes durante toda a sua vida profissional. Então, e além disso, saber instruir essas pessoas. Então, isso, quando a gente pensa na essência da profissão, é uma profissão muito, muito bonita. E precisaria ser extremamente valorizado e, infelizmente, no nosso país, pelo menos, o professor não é valorizado como deveria. Mas vamos agora à parte de fazer a homenagem a alguns dos professores inesquecíveis que nós tivemos. Os que me marcaram mais, a Inês, que infelizmente não está mais junto da gente aqui na faculdade, ela está trabalhando em Uberlândia, mas que era uma professora que, além de ser extremamente inteligente, você se sentia um anencéfalo perto dela. Ela era muito, muito inteligente e tinha uma capacidade muito grande de passar o conhecimento dela. Ela também era uma pessoa que não via rótulos. Ela não rotulava ninguém. Ela conhecia os alunos, tentava conhecer ao máximo os alunos. Isso não quer dizer que ela era íntima de todos os alunos, mas ela conseguia entender o lado de todos os alunos e ela não viu o aluno só como aquele que está lá assistindo a aula e que está fazendo a prova e faz os trabalhos, e ela não rotulava os alunos pelas notas. Infelizmente tem muitos professores que fazem isso, aliás a maioria dos professores fazem isso. Eles rotulam os alunos pelas notas. E a Inês não fazia isso. A Inês, ela tentava conhecer o aluno como um todo. Também porque eu tinha muita liberdade com ela de conversar besteira, nerdice, conversar sobre filme, livro, música, que ela era bem loucona mesmo, bem maluca, que bem assim, pessoa assim bem com a alma bem jovem assim, bem divertida, e por tudo isso ela deixou uma marca muito positiva na minha cabeça. Além dela também tem a Francine que, além de ser uma excelente professora, uma professora muito,
muito doce, muito humilde, muito caridosa com os alunos, muito paciente. Ela me deu muitas oportunidades de crescer na profissão. Até hoje ela está me dando. Ela resolveu fazer uma boa ação e investir nesse meu lado profissional, investir no meu desenvolvimento profissional para me ajudar, para eu crescer como profissional. E isso também me marcou muito e está me marcando até hoje. Para finalizar, que não é novidade nenhuma que eu vou falar dele, porque eu tento seguir o máximo os ensinamentos dele desde do primeiro período, mesmo antes de eu entrar no curso de veterinário eu já conhecia ele, que é o Yudi. Mas o Yudi foi o primeiro professor que realmente me fez enxergar a beleza da profissão. Eu nunca conheci um professor que fosse tão apaixonado pela profissão quanto ele é. Eu nunca conheci um professor que fosse tão entusiasmado em fazer o trabalho dele quanto o Yudi. Às vezes até emociona assistir uma aula dele, porque ele mostra um carinho tão grande pelo que ele faz, ele mostra um amor tão grande pelo que ele faz, e pelas matérias que ele leciona. Ele consegue enxergar a essência, ele consegue enxergar a beleza do que ele faz. E isso é muito importante para o aluno convencer de que aquilo é realmente importante, aquilo é realmente bonito, aquilo é realmente interessante, e você viaja na aula dele, viaja para onde ele quiser te levar. Além disso, assim, pessoalmente, o Yudi ele me deu muitas oportunidades de crescer como aluno também. Ele sabe muito disso. Muitas das atividades extracurriculares que eu fiz, praticamente quase todas, eu devo muito a ele, da confiança que ele sempre teve em mim. E é muito gratificante para o aluno ver que um professor realmente confia no aluno, que um professor está dando a oportunidade do aluno fazer isso porque ele sabe que o aluno vai fazer bem feito, e você se sente na obrigação de fazer bem feito para mostrar para o professor que você vale a pena, que você vale a pena ser investido, que ele pode investir em você, que você vai crescer. E eu vejo uma coisa nele que também eu vejo nesses outros professores que eu citei, que em muitos professores infelizmente eu não vejo, que é a real vontade de ver o aluno crescer na profissão. Mas o Yudi ele é um dos professores que transparece isso, que ele fica feliz quando ele vê um aluno dele crescendo. O Yudi é praticamente um Jack Bauer. Ele consegue fazer um dia ter 48 horas. Eu nunca vi uma pessoa fazer tanta coisa de uma vez só como o Yudi faz. Eu falo que o curso de medicina veterinária hoje da Unilb não seria nem 40% do que ele é hoje se o Yudi não estivesse lá. E todo mundo concorda comigo. Todo mundo tem que concordar comigo, porque isso é verdade. Então, tanto para o Yudi quanto para os outros professores que eu citei, a Inês, a Francine, eu queria dar meus parabéns. Hoje vocês realmente conseguiram mudar a minha vida de certa forma. E o que eu tinha para falar é isso. Hasta amanhã.